algumas das soluções já estavam encaminhadas, né? Nessa a gente está vivendo tudo meio que ao mesmo tempo. E com a parada síncrona das principais economias do mundo, que vai jogar a gente assim numa recessão, pelo menos temporária, profunda, né? E o que a gente vê aqui no Brasil, né? E o Brasil é uma boa amostra para isso, porque a gente tem... As economias são todas cíclicas, né? Fora e aqui também. Mas aqui os nossos ciclos são muito mais curtos, né? A gente está vivendo na economia global um ciclo de bonança já vindo há 11 anos, lá desde 2009, e sem muita coisa para interromper esse ciclo bem positivo. Mas aqui no Brasil a gente já teve, nesse período, a maior depressão econômica desde há muito tempo, né? A gente conseguiu tirar 8% do PIB em 2 anos, num momento em que a economia mundial crescendo, como eu falei, de forma síncrona, todos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos também crescendo junto, um ambiente de juros baixos, alta liquidez, e a gente fez isso por motivos próprios nossos, né? Questões puramente nossas. O que a gente vê nesses momentos no passado, das outras crises, e eu acho que vai acontecer de novo, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer de novo, é que aquelas companhias mais bem preparadas, né, que têm vantagens competitivas claras, que têm uma estrutura de capital mais conservadora, um custo de capital mais baixo, posição de liquidez para sobreviver bem a esse período de escassez de capital e de dificuldade, inclusive, com seus mercados, elas saem, não diria que fortalecidas em termos absolutos, mas elas ganham muito espaço em relação aos seus competidores. Então, nos setores da economia real, a gente vê essas empresas de bolsa, né, que são geralmente as líderes dos setores em que elas atuam, elas competem no dia a dia com empresas menores, menos estruturadas, com menos acesso a instrumentos de captação, com menos acesso a instrumentos de gestão. E nesses momentos de dificuldade, elas são muito mais penalizadas, muito mais fragilizadas. E o que acontece no momento de recuperação, na sequência de uma crise grande como essa, é que as melhor preparadas, as empresas que estão, de fato, como eu coloquei, posicionadas com vantagens competitivas claras, ganham muito mercado. Então, a gente, quando pensa, às vezes, em criação de valor para investidor de renda variável, para acionista, a gente sempre pensa mais diretamente no vetor de criação de valor, de crescimento da indústria, né? Em que indústria eu estou posicionado e como ela vai crescer. Mas tem um outro vetor que eu diria que é tão importante quanto, e até às vezes mais importante, eu diria que da nossa performance ao longo do tempo foi mais relevante, que é esse vetor lateral. Eu diria que essas empresas mais estruturadas, mais bem posicionadas, ganham crescendo em cima dos seus concorrentes. Eu diria que eu não chamaria isso de um novo normal, porque a gente já viu isso acontecer antes, mas é o que vai acontecer, sem muita sombra de dúvida, nos próximos, eu diria, 2 anos, a gente vai ver isso fortemente, uma concentração de vários segmentos em que as empresas líderes saem ganhadoras. E se tem uma vantagem da nossa bolsa aqui, a gente viveu um ambiente de investimento absolutamente distorcido durante 2, 3 décadas, né, onde a competição com o CDI, ela muitas vezes não fazia sentido investir em quase mais nada, né, porque você tem lá tudo que você queria ter, que era liquidez com retorno, e tem uma consequência para isso no mercado de capitais, que o nosso mercado de capitais ficou muito limitado, né? As empresas que abriram capital são poucas empresas, né? São os líderes setoriais que estão ali. Então, eu diria que essa dinâmica que eu estou descrevendo aqui de um pouco de consolidação setorial, um favorecimento para as empresas líderes, vai acabar, assim, em termos agregados, favorecendo as empresas de bolsa, que quem está ali são as empresas melhor estruturadas. Perfeito, muito bom. Luiz Felipe, a gente fez algumas perguntas aqui para você. Obrigado pela sua participação. Os clientes que quiserem mandar, os investidores que quiserem mandar algumas perguntas, utilizem o perguntas e respostas ali embaixo, porque o chat fica meio complicado para acompanhar. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: qual foi a pior crise que você passou? E qual que é a diferença dessa crise que a gente está vendo agora para a crise de 2008? A tua primeira pergunta eu não ouvi direito. Você falou qual foi a? Qual foi a pior crise que você passou? Pior. Isso. Tá. Como você fez para se recuperar? E se a crise atual é a pior que 2008?
Eu acho, eu vivi várias crises. Eu entrei no mercado no meio dos anos 90, numa época que você tinha uma crise grande mundial quase todos os anos, né? Vivi lá, foi crise no México, depois da Ásia em 97, 98 teve Rússia e depois uma sequência, uma consequência que foi a TCM, depois teve bolha de internet, teve Torres Gêmeas, teve desvalorização cambial com Lula, depois ficou um tempão sem uma grande crise até que veio 2008, que acho que foi a maior de todas. E desde então a gente não tinha, pelo menos no panorama global, uma tão profunda. Acho que 2008, sem dúvida nenhuma, antes dessa aqui, foi a mais importante de todas. O que a gente viveu ali, e eu diria que a principal diferença, todas elas têm diferenças claras, né? Tem dinâmicas diferentes, o causador é diferente, o desenrolar é diferente. Tem várias semelhanças, mas todas têm diferença. Eu diria que a principal diferença dessa é que teve um encurtamento do gap que acontece entre o que o mercado financeiro sente e o que a economia real sente. Todas as outras, como eu falei, 2008, a gente viveu uma hecatombe que está acontecendo no mercado financeiro, né? A gente que estava vivendo o dia a dia de mercado, o que aconteceu ali foi em função de uma bolha no mercado de real estate, que é o principal lastro patrimonial do consumidor americano, do poupador americano, que acabou sendo o principal lastro também do sistema financeiro americano, que se alavancou de forma exagerada, enfim. Mas o fato é que a gente chegou numa situação onde, tecnicamente, o mercado financeiro, sistema financeiro americano e das principais economias do mundo quebrou, né? Tecnicamente, é isso que aconteceu. E aí te coloca numa incerteza, né? Não só para esse nosso ambiente de dia a dia de mercado financeiro, mas para a consequência para a economia real de o que acontece no dia seguinte de um sistema financeiro quebrado, né? Tudo que a gente tem referência e viveu nesse sistema capitalista em pós-revolução industrial se desenvolveu na linha de, puxa, a gente ter como centro aqui desse sistema capitalista um sistema financeiro que irriga os meios de produção com capitais. O que acontece quando quebra, né? Então, assim, foi um período de incerteza profundo demais, assim, que eu não tinha vivido nada parecido. E até se chegar a uma solução, né, que a solução foi, pelo menos temporariamente, simplificando bastante aqui, tá? Mas temporariamente foi assim a estatização do sistema financeiro americano, temporária, e até se chegar a uma proposta, teve muita incerteza, mas depois da proposta você teve um período longo ali de incerteza para aprovação, porque isso colocava era uma quebra de paradigma na economia liberal enorme, né? Então, teve um período de incerteza brutal. E o dia a dia das pessoas não estava sendo afetado diretamente por isso, né? A consequência de tudo isso que a gente viu, ela ia acontecer, acabou acontecendo alguns meses depois no impacto na economia, mas já chegou com a solução meio que organizada. Aqui não, né? Que a gente está vivendo o distanciamento entre o que o mercado financeiro está vendo e o que as pessoas no seu dia a dia estão vendo está em questão de semanas. E tem ainda um pouco de antecipação no mercado financeiro está vendo, mas é questão de semanas. A gente está todo mundo em casa, né? Com uma restrição aqui de mobilidade enorme, a economia, não diria que parada, mas tendo um impacto brutal. E é isso que... E todos os exageros que acontecem, às vezes, de reação, né, comportamental que acontece no mercado financeiro, elas podem acontecer também na economia real, né? Então, dessa vez aqui, a gente pode em função do medo, de uma incerteza muito grande que está sendo causada por essa pandemia, pode levar também, aí eu diria que os agentes, não agentes de mercado financeiro, mas agentes da economia real, a tomarem medidas exageradas, né? E que podem acabar levando a um aprofundamento maior da crise. Boa, muito bom. Chegou uma pergunta aqui para a Magda. Magda, tudo bem? Tudo bem. Tranquilo. Qual o perfil de cliente? Como que um cliente conservador agora vai alocar seus investimentos, dado o cenário total, taxa de juros baixa, essa possibilidade de a gente poder investir em bolsa também? Como é que está essa questão para o cliente conservador? Como ele colocaria a alocação dele nesse cenário? Boa pergunta.
Obrigada por quem fez a pergunta. Ah, é para mim? É para mim? Para você. É para mim ou para o Luiz? Desculpa. Não. Bom, em primeiro lugar, a casa vai sempre fazer um tete-a-tete, uma conversa individual para analisar o perfil de risco, para analisar os objetivos de vida, se vai ter que ter liquidez, se não precisa de tanta liquidez. Essa é o passo inicial. Nós trabalhamos do cliente para o produto. Mas tem uma característica no Brasil que tem que ser dita antes de eu começar a falar de alocação de risco para cliente conservador. O Brasil se caracterizou nos últimos bons anos como o famoso almoço de graça. O CDI, a taxa de juros, o risco zero do Brasil, ele já rendia acima de 1% ao mês. Então, o cliente conservador no Brasil, ele foi educado a achar que ser conservador era só financiar o governo e ter seu 1% de renda ao mês. Qualquer coisa fora disso era ser agressivo. Então, tem que mudar esse paradigma. Mas ele não vai mudar conosco, gestores ou alocadores, contando isso para o cliente. Ele vai mudar à medida que a taxa de juros caiu drasticamente, que a inflação se encosta na taxa de juros. Hoje a gente tem uma taxa projetada de 3%, uma inflação de 2,2%, 2,4%, tirando o imposto de renda dos 3%, você vai ter uma taxa de juros real, aquela que dá para a gente viver com ela, usá-la, quase zero ou negativa, que já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos. Bom, essa taxa de juros que os meus amigos e clientes e convidados devem estar pensando que absurdo, acabou com a nossa alegria, ela é boa para as empresas. Então, essa mesma taxa de juros baixa, ruim para o investidor, ela é boa para as empresas que vão poder captar e promover planos de expansão, vão poder empregar mais, fazer a economia girar. As empresas, conseguindo ganhar dinheiro, vão pagar melhores dividendos. As empresas pagando melhores dividendos serão melhores escolhas até para o investidor conservador. Em que percentual isso vai entrar? Nós não vamos falar de forma genérica. Eu já falei que isso é uma conversa definida com cada um no tete-a-tete como uma consulta médica, mas que o paradigma já foi afetado, foi por uma questão que se chama taxa de juros negativa ou zero no mundo todo. Vamos ter que promover a economia real. E a economia real, como o Luiz Felipe falou, os melhores no Brasil estão na Bolsa. Os melhores, os melhor posicionados, os líderes já estão na Bolsa. Então, com certeza, quando nós nos sentarmos com esses clientes conservadores, nós vamos mostrar essa realidade a eles e dizer que para conseguir uma renda suficientemente boa para viver, ele vai ter que correr mais risco. Mas correr mais risco não significa fazer coisas irresponsáveis. Significa colocar seus recursos em empresas líderes e capazes de pagar dividendos e dos seus preços, por isso, subirem e de você conseguir ganho de capital também. Não sei o que o Luiz Felipe acha a respeito, se ele tem alguma posição. Não, eu concordo 100% com a Magda. Acho que tem uma... como eu comecei falando ali, a gente viveu durante décadas num ambiente completamente fora do normal, né? A pessoa não ter que fazer escolha, né? Ela ter tudo que ela quer, né? Quer ter liquidez diária, com garantia do Tesouro Nacional e ter retorno alto com isso, você gerou uma situação onde as pessoas não tinham nem que pensar sobre investimento, sobre fazer escolha. Mas o natural... e isso é insustentável, né? Isso tornou insustentável, tem consequências para a economia seríssimas e distorções do ambiente de negócio, mas isso felizmente acabou, né? Pelo menos não quer dizer que não possa passar por um ciclo de aumento de taxa de juros, mas é em outro patamar, né? A gente não deve voltar, a não ser que as coisas assim mudem, cavalo de pau, muda completamente os fundamentos da economia brasileira. Você não deve voltar para aqueles patamares, né? E então daí aí o investidor brasileiro vai se deparar daqui para frente, já está se deparando com o mesmo dilema que todo mundo em países desenvolvidos ou até não tão desenvolvidos assim tem que lidar, que é você fazer escolha entre eu quero liquidez
eu não vou ter retorno. Se eu quiser ter algum retorno, eu vou ter que alongar meu horizonte de investimento, eu vou ter que investir em ativos que vão ter alguma volatilidade, alguma oscilação de preço, mas é o que oferece retorno, no final das contas, né? Faz sentido para a gente, quando a gente olha, compara assim, a alocação de pessoa física em renda variável no Brasil, até no passado era menos de 10%. Quando você olha países mais ou menos desenvolvidos, o patamar é 40%, 50%, 60% nos mais desenvolvidos. E faz sentido isso, né? Para você ter retorno mais alto, você tem que estar exposto a um mecanismo ali de criação de riqueza, que acontece na iniciativa privada, ele não acontece no Estado, né? Não é financiando o Estado que você deveria conseguir isso, né? Foi uma distorção. Então, eu acho que é um movimento recente, mas natural. Demorou para acontecer, mas é isso. Tem uma mudança de paradigma que aconteceu no mercado de investimento, mas que para a economia tem efeitos altamente positivos. Perfeito, perfeito. Agora a pergunta de $1 milhão. A Bolsa Brasileira está barata? Qual a sua opinião, Luiz? Eu acho que está, mas eu sempre eu sempre falo assim, a gente tem uma dificuldade muito grande aqui e nem tenta fazer a leitura de curto prazo, né? Puxa, como é que vai o movimento de preço nos próximos meses, nos próximos 6 meses? Eu não é isso, eu não acho que eu tenho um diferencial nisso. Oscilação de preço é muito aleatória, está muito vinculada ao humor de mercado, à psicologia de investidores, a fluxo de curto prazo, e prever isso é muito difícil. Agora, o que a gente tenta fazer daí é focar no que a gente acha que consegue fazer com consistência, né? Que é entender empresas, entender dinâmicas setoriais e se posicionar. No nosso caso, a gente pensa em investimento com horizonte de 3 a 5 anos. Então, quando eu penso nesse horizonte, eu acho que está barato, né? Assim, o que tem por trás dessa minha premissa de que está barato? E que a gente não vai ter um desvio de rota tão grande em relação a onde a gente estava vivendo antes da crise. O desvio de rota, não estou dizendo que a gente está tendo, claro, um tropeço grande, né, um ajuste temporário de rota, mas lá atrás, em final de 2015, começo de 2016, a gente começou uma inversão de um ciclo político, levando para uma outra direção, uma direção de reformas, uma direção de repensar as prioridades do Estado, de repensar o papel de bancos públicos, de repensar reformas. E isso que eu digo que é na minha premissa, é que a gente continua, mesmo que a gente desvie temporariamente, porque tem um outro problema para tratar, que é a pandemia, mas a gente continuando nessa agenda de reformas, de tentar buscar uma eficiência maior do Estado, mesmo que seja no nosso ritmo aqui democrático, que ele é turbulento e é mais demorado, se isso estiver preservado, eu acho a Bolsa bastante barata. Eu acho, nesse horizonte assim, de 2, 3 anos, acho que é uma oportunidade. Essas oportunidades de Bolsa barata, né, tem umas máximas de mercado, o pessoal fala, Bolsa compra na baixa, vende na alta. A baixa, ela acontece nesses momentos de incerteza, né? A baixa é agora, né? É o momento em que as pessoas têm dúvida, né? Tem muita dúvida em relação ao que acontece no dia seguinte, enfim, tem ruído, tem incerteza, né? Ela não acontece quando as coisas estão muito claras, né? Os preços são outros, né? E não é a baixa. Então eu tendo a achar que a gente está num momento, não é a mínima, né? Já saiu daquelas mínimas, já teve uma recuperação bem forte ali do que foi a mínima do Bovespa recente, mas ainda me parece barata. Perfeito, perfeito. Bom, uma outra pergunta. Em relação ao portfólio de vocês, você fez alguma mudança durante esse período de maior estresse? Você manteve posição em carteira? Aproveitou para comprar ações que, de repente, tiveram um desconto muito maior nesses últimos períodos? Como é que foi a sua estratégia de investimento durante essa crise que a gente correu por vários circuit breaks em março? A gente tem uma carteira, normalmente, muito estruturalmente, ela é muito mais voltada para setores da economia doméstica do que o Ibovespa. Por exemplo, quando faz a comparação com o Ibovespa, ele tem lá mais ou menos 1/3 de empresas que são empresas vinculadas a commodities, né? A gente acha que para ter aquela consistência de aplicação de uma metodologia que dá consistência para o nosso processo e para a performance do fundo no longo prazo, a gente tem que ter algum diferencial de análise, e aí tem que ter foco, e eu acho que eu tenho um diferencial, eu e minha equipe, muito maior em analisar as dinâmicas locais, né,
do que flutuação de preço de commodity, que é alguma coisa, não diria que impossível, mas quase se prevê, né? Então, estruturalmente, a gente é muito mais voltado para... Não quer dizer que a gente não possa ter posição em commodities, mas é muito menos do que em comparação com isso. Então, dito isso, desde o começo da crise, e a gente fica bem investido quase que o tempo todo, né? Não é um fundo que fica oscilando muito caixa, tentando capturar os movimentos de mercado de curto prazo, que, como eu falei, eu não acho que eu tenho um diferencial aí tão claro. Então, a gente estava bem alocado quando entrou na crise e com essa característica de empresas bem locais. O que a gente fez no começo da crise foi, já no meio da queda, né? Não foi assim, não é que a gente se antecipou, no meio da queda a gente optou por, mesmo com o mercado caindo, fazer caixa, né? Porque assim, eu identifiquei que claramente isso aqui poderia ser uma das grandes crises, né? Não se tratava de um dia do Joesley ou uma greve de caminhoneiros, poderia ser um 2008, uma crise grande. E nesses momentos de crise, você gera movimentos de pânico, de medo entre os investidores e exageros em preço, né? Às vezes é gente que está precisando desesperadamente, por uma razão, sair de posição e joga e vende a qualquer preço ações de companhias sólidas que vão passar bem por essa crise, que a gente tem um acompanhamento bom. Então, ter a flexibilidade de ter o caixa para a gente fazer muito sentido. E aí, como estava 100% alocado, a gente optou daí tem vender alguma coisa, né? Na carteira, o que a gente optou por vender foi a posição de Petrobras e algumas posições menores do fundo, né? E por que a Petrobras? Porque a Petrobras, a gente está vivendo aqui um cisne negro, né? Que é aquela expressão lá do Nassim Taleb, lá de 2008, que é assim, um evento de baixíssima probabilidade, quase impossível de ser previsto, mas com impacto gigantesco, né? Que é a pandemia. No caso da Petrobras, tem um outro cisne negro acontecendo, que junto com a pandemia, tem uma guerra por preço de petróleo para baixo entre Rússia e Arábia Saudita, e que coloca um nível de incerteza sobre o preço da commodity que a gente acha que pode ser duradouro, né? Parece, assim, na nossa leitura de como se comporta a Arábia Saudita, principalmente nesses momentos, ela não tem, quando você olha décadas de reação deles, né? Diferente do que as pessoas às vezes tendem a achar que a ideia deles ali com o OPEP é manter o preço do petróleo estável, alto, eles entendem que isso é impossível fazer porque eles não controlam toda a produção, né? Então tem sempre o produtor marginal que pode levar vantagem de preço mais alto, ganhando mercado em cima deles. O que eles querem é, ao longo do tempo, ter na média, preços melhores. E para isso, de tempos em tempos, faz sentido dar uma chacoalhada, eu diria, no produtor marginal. E as condições aqui parecem, para mim, quase que um alinhamento de estrelas para eles fazerem isso de uma maneira forte e para ter o efeito de preço do petróleo lá na frente um pouco melhor, esse preço do petróleo tem que ficar baixo durante um tempo maior. E está perfeito para isso acontecer. Eles entraram na crise, o mercado como todo de petróleo entrou nessa crise com estoques altíssimos, né? Então, e você tem um choque de oferta e demanda ao mesmo tempo. Então, a minha impressão é que tem um risco do preço do petróleo ficar baixo durante muito tempo, o que para a Petrobras muda completamente a figura, né? Uma empresa que está vinculada ao preço do petróleo e passou por um movimento forte nos últimos 3 anos de desalavancagem, bastante em função de gestão, mas muito também em função da melhora do preço do petróleo. E com essa queda agora, ela volta para aquele patamar de alavancagem, se permanecer durante um bom tempo nesse patamar de petróleo, ela volta para aquele nível de alavancagem que ela estava lá no final do governo Dilma. Então, com essa incerteza toda, a gente optou por abrir mão dela. E vieram fazendo compras aí ao longo desse último mês e pouco, de justamente o que a gente imaginava que ia acontecer, aconteceu, né? Muito exagero de gente desesperada vendendo posição, e a gente comprou, principalmente os setores de utilities, né, que é distribuição de energia elétrica e saneamento, empresas que a gente já teve no passado, que agora circunstancialmente não tinha no portfólio, acabou vendo como uma oportunidade interessante de voltar a fazer posições, principalmente em Equatorial, que é uma que voltou para o nosso portfólio. E agora a gente já está quase que inteiramente alocado de novo. Legal. Aproveitando que você está falando um pouco mais sobre setores, qual é a perspectiva sobre privatização do setor de energia e a valorização dos seus ativos hoje em bolsa de valores? Sobre privatização, você disse? Isso, privatização do setor elétrico.
Qual a real perspectiva a respeito disso? O setor elétrico tem, assim, passou por uma onda de privatização na distribuição lá nos anos 90 já, né? Grande parte do que se tinha para vender de ativos de distribuição das estaduais, principalmente, aconteceu lá no final dos anos 90 e ficou aí no resquício das subsidiárias da Eletrobras, que vem sendo vendido ao longo do tempo, e tem alguma coisa ainda na Eletrobras, especificamente, né? A maior estatal aí, que é a ideia do governo já é desenhar um processo de privatização via de diluição do controle, né? Que é o que está em andamento. Eu acho que hoje não tem clima para isso, precisa da aprovação do Congresso e não tem. Acho que já tinha prioridades antes de entrar na pandemia. A gente já viu o Congresso mobilizado num ano de um calendário curto, né? Porque você vai encaixar com eleições municipais e o Congresso tem uma desmobilização nesse período. Então, tinha uma pauta curta aqui para ser tratada e prioridades. Né? A prioridade que estava sendo tratada era a reforma tributária e administrativa. Então, Eletrobras, na nossa leitura, a privatização ficaria já para o ano seguinte. Então, eu acho que não está na pauta desse ano, não. Tá. Eu queria ler uma pergunta aqui interessante. Diz, Warren Buffett dizia, tenha medo quando todos estão sendo gananciosos e seja ganancioso quando todos estão com medo. Você já começou a responder isso quando você disse que vendeu Petrobras e começou a comprar. Então, ele gostaria de saber, essa pessoa que faz essa pergunta, o que tem surgido de boas oportunidades nessa crise? E eu vou emendar com a pergunta de um outro que diz, o que essa crise ou que o coronavírus vai tornar obsoleto e o que vai tornar líder. Por exemplo, a gente tem visto, a gente atua no mercado internacional também, a gente tem visto que ações como Netflix, ações como farmacêuticas, elas têm se destacado bastante e a gente tem feito várias operações com essas ações. Mas também temos um pouco dentro da sua linha dos fundamentos, temos pego os grandes nomes como Apple, Amazon, que caíram muito e compramos dentro dos fundamentos. Mas a pergunta é, quais são as oportunidades e se essas oportunidades significam setores que viram os setores da moda e se existem, de fato, setores que vão ficar obsoletos? Tá. Bom, boa pergunta. Ela é complexa, né? Eu diria assim, o que tem de oportunidade que apareceu? A gente viu, aí tem a avaliação de cada um. Né? Eu achei que em relação ao risco-retorno das quedas que aconteceram nesse setor de distribuição de energia elétrica, que é um setor bem pouco sexy, né? Não tem grandes aventuras aqui, é um negócio super previsível, bastante... Eu achei bem interessante a relação risco-retorno que se apresentou com essas quedas. Né? Saneamento é a mesma coisa. E saúde, né? Foi onde a gente aumentou das nossas posições de carteira. Saúde foi o que a gente mais comprou. A gente tem uma posição em Intermédica Notre Dame desde o IPO da companhia. Era uma empresa que a gente acompanhava muitos anos antes deles fazerem o IPO, porque entendia que tinha um modelo de negócio vencedor, precisava uma organização de gestão que aconteceu antes do IPO com a compra da Bain Capital e colocação de um management novo. A empresa já vinha muito bem, a gente estava acompanhando, porque sabia que um dia eles viriam ao mercado e a gente gostaria de ser, dependendo do preço, acionista. Então, estamos lá há bastante tempo, a gente aumentou bem a posição nesse momento, porque acho que aqui é um dos vencedores aqui dessa crise. Eu diria que mudança assim, de setores obsoletos, eu acho que setor inteiro ficar obsoleto de uma vez é meio dramático demais. Acho que tem algumas tendências que já vinham acontecendo que vão ser bem aceleradas. Né? Você tinha já uma adoção de e-commerce, né, que vinha acontecendo num passo relativamente, eu diria que em comparação com o varejo físico, muito claramente rápido, mas ainda assim com uma penetração baixa no varejo como um todo. E a expectativa que se tinha é que essa tendência continuaria para os próximos 5, 10 anos. Eu diria que tem um encurtamento grande, né? Tem um encurtamento, talvez a gente vai fazer em poucos meses o que faria em 5 anos, né? Porque você
tem uma curva de adoção de qualquer tecnologia nova, produto novo, que tem mais ou menos, a grosso modo, tem uns 13 a 15% da população que são os early adopters, que é quem adota tecnologias novas mais rápido. Depois você passa por um período ali de intervalo, é difícil romper essa barreira para chegar no resto da população, e lá no final tem os late adopters. O que está acontecendo agora é que as pessoas estão sendo forçadas a testar digitalização. Eu falei do e-commerce, mas não é só e-commerce, para vários outros serviços, né? Então, até esse movimento que o governo está fazendo de entregar os programas de assistência via digital está forçando as pessoas, quem não estava conectado, não estava participando desse mundo digital via apps, está tendo que fazer forçadamente um teste, né? E você com isso vai abrir assim uma velocidade muito grande, oportunidade, como eu falei, para e-commerce é óbvio, mas para outros serviços também, né? Saúde, principalmente, era uma coisa que vinha sendo discutida há muitos anos, a história de telemedicina, você conseguir um médico falar com o seu paciente, ter uma consulta, isso ser reconhecido como uma consulta e ser pago. Isso acabou sendo forçado a regulação nesse momento agora pela impossibilidade do contato físico, né? Esse é o tipo de eu diria, um desenvolvimento dessa crise aqui importante para o setor de medicina, né? Deve ter uma boa ajuda, acho que, de custo de eficiência para o sistema como um todo. E a outra questão é de mobilidade, né? A gente está falando a gente está aqui nessa interação, né? Que todo mundo viu que funciona bem, né? Eu imagino que isso aqui vai ganhar bastante espaço, mesmo que de forma permanente, até de viagens, por exemplo. A gente faz isso aqui hoje com esse tipo de interação com gente que está fora de São Paulo, e eu no passado teria que pegar um avião para fazer isso. Acho difícil pegar um avião hoje para isso, né? Está funcionando tão bem, né? Eu não imaginava. O Zoom, eu fui apresentado ao Zoom nessa epidemia. Acho que isso aqui é alguma coisa que veio para ficar. Então, vai ter um impacto. Agora, a gente não tem, em função da nossa bolsa ser muito pequena, a gente não tem aqui uma diversidade tão grande quanto na bolsa americana, né? Você consegue entrar lá, por exemplo, eu quero entender saúde. Você tem lá dezenas de empresas dos mais variados tipos, né? Dos mais variados segmentos de saúde, né? Tanto plano de saúde quanto empresas de biotecnologia, fornecedores de equipamentos, enfim, tem tudo. Tecnologia nos vários verticais de tecnologia. Aqui a gente não tem isso, né? Então, eu acho que vocês estão fazendo o movimento certo lá fora de identificar quem vai se beneficiar desse tipo de tendência. Isso. Acho que vai estar mais claro para quem investe nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. E para terminar, a pergunta que não pode se calar, a parte política no Brasil. Né? Enquanto lá fora a gente fala de novas tendências, o novo normal, se vai ser Netflix, se vai ser Tesla, o fim do petróleo, aqui a gente ainda tem uma guerra política acontecendo. Fizeram várias perguntas, mas eu acho que essa resume tudo. Se o presidente Bolsonaro vai desqualificar ou diminuir a atuação do Guedes, agora com esse novo plano Marshall, como que você vê uma possibilidade ou uma probabilidade de não termos mais o Guedes no comando dessa nau gigantesca, quase afundando quando eles pegaram? Se isso tem uma probabilidade de acontecer, se não tem, se é só para o Guedes se separar dessa parte de imprimir dinheiro e gastar e depois voltar a assumir. Qual a sua visão, só para a gente terminar hoje o nosso bate-papo? Eu acho bem baixa, tá? Acho muito mais baixa e acho que tem sempre qualquer tipo de ruído que aconteça que dê a percepção que pode ter um distanciamento, algum ruído entre os dois, ele é altamente explorado pela mídia e isso ganha uma proporção maior do que eu acho que tem de fundamento por trás. A impressão que eu tenho é assim, que o que eu vi desde lá de 2015, 2016, Bolsonaro e tal, a movimentação que o Bolsonaro fez em direção a esse tipo de política que é abraçada pelo Paulo Guedes, uma pauta liberal e tal, vem não de convicções históricas dele, a gente sabe muito bem disso, vem de ter entendido aqui entendido como boa parte da população entendeu que aquele receituário implementado pelo populismo de esquerda, que foi acelerado pela Dilma, aquilo ali teve consequências sérias, rápidas,
e que a pauta era errada, né? E no lugar se colocava se demandava uma agenda diferente, que é o que o Temer colocou na mesa, né? Então, ele entendeu esse movimento e entendeu, acho que, o anseio. E entendeu no Guedes alguém que poderia trazer aqui um entendimento sobre condição da economia que ele não tem e não tinha. Acho que um grande mérito dele, eu acho que é esse. Assim, desde lá do início, o primeiro contato que eu tive com ele, pessoal, com o Bolsonaro, até um ano antes da eleição, foi, se dá para, assim, tem muita coisa que dá para criticar, mas uma coisa que eu sentia como positiva parece que ele entende bem as limitações dele, né? O que a ex-presidente não entendia. E viu no Guedes um cara para dar esse suporte. E a impressão que eu tenho, dentro de contatos esporádicos que a gente teve com o Paulo Guedes, tem, eu acho, uma ligação pessoal até dos dois mais forte que as pessoas reconhecem. Os dois são outsiders, né? O Bolsonaro é um outsider da política. E o Paulo Guedes também é um outsider aqui da economia. Sempre foi assim, sempre se colocou desse jeito. No meio acadêmico, né? Que apesar de estar encabeçando pautas liberais, quando você vê a reação dos colegas dele que pensam da mesma maneira, tanto aqui da USP de São Paulo quanto lá da PUC do Rio, ele é claramente visto como um outsider, que nunca se encaixou direito. No mercado financeiro também ele era visto como outsider. Então eu acho que tem uma identificação grande dos dois nessa característica aqui. Então acho que eu já vi várias vezes aqui o Guedes falar alguma coisa que não é aprovado pelos demais, mas isso acaba unindo os dois mais do que separando. Essa é a minha leitura aqui secundária que está por trás. Acho, de fato, muito difícil acho que o Paulo Guedes tem um senso de responsabilidade enorme. Não vai, no momento que ele entende a importância que ele tem de referendar o tipo de direcionamento político que a gente está perseguindo, e acho que ele não largaria, acho que ele é o timão em função de um ruído menor, e acho que o Bolsonaro entende bem a importância dele. Então, óbvio que Brasil é muito mais, um ambiente muito mais fluido do que lá fora. Lá fora você tem uma governança estabelecida que dá uma segurança muito maior, mas os preços são outros, né? Então aqui a gente tem esse trade-off aqui, né? De preços com um potencial de desenvolvimento muito, muito maior, mas com esse tipo de incerteza. Mas eu sim, me alonguei um pouco aqui, mas para dizer, acho que tem um exagero aqui, né? Não coloco alta probabilidade nisso, não. Muito obrigada, Luiz, pelo seu tempo. Foi fantástico. Obrigada a todos vocês. Lembrando que na quinta-feira que vem, da semana que vem, dia 30 não, dia 1º, né? Vai ser dia 30 de abril. 30 de abril teremos o nosso conselheiro Alexandre Schwartzman, que vai falar sobre se o coronavírus foi o pontapé para uma recessão no Brasil e fora do Brasil. Então, espero vocês às 11 horas, na quinta-feira que vem, dia 30, com Alexandre Schwartzman, um bate-papo. Luiz, se puder participar, também está convidado. Obrigada. Um prazer. Obrigada a todos por me dar uma oportunidade de colocar esse lenço em cima do pijama. Que estamos todos trabalhando de pijama.